Justiça, pedindo o reconhecimento de vínculo empregatício, mesmo sendo prestador de serviço. Existem muitos casos em que, às vezes, a pessoa ela presta serviço, ela faz um contrato ainda que verbal, e é bom que se diga, o contrato verbal é um contrato, sim, né? E depois ela acaba se sentindo prejudicada e acaba buscando os seus direitos de outra forma na justiça trabalhista. E para falar desse e de outros assuntos também relacionados à área trabalhista, nós estamos, conforme eu disse, recebendo o doutor Luiz Gustavo Nicoli aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, doutor. Bom dia. Satisfação poder contribuir com o programa de vocês. A satisfação é toda nossa aqui inteira aí, o agradecimento desse debate em relação a essas demandas que a gente tem observado aí. Hoje existe uma realidade que a gente não pode esconder, né? E um número significativo de prestadores de serviços estão buscando direitos na justiça trabalhista para reconhecer vínculo, né, doutor? Sim, cada vez mais aumentando essa busca pelo reconhecimento de um vínculo, exatamente pela oportunidade que está tendo de informação. Quando o trabalhador tem consciência dos seus direitos, e às vezes os costumes levam que essa relação, inicialmente até firmada para ser de prestação de serviço, mas com o tempo ela se torna de vínculo empregatício. Mas esse tempo, ele é subjetivo ou não? Sim, às vezes sim. Às vezes você faz a vontade das partes no ato da contratação, firmar um vínculo de prestação de serviço. Mas a habitualidade, esse pagamento dessa remuneração, essa inserção desse serviço prestado à atividade do empregador, isso pode levar anos, como pode levar meses também. Não quer dizer que vai definir mais de um ano, mais de 2 anos para se gerar um vínculo. É mesmo essas características do contrato de trabalho que elas acabam acontecendo num contrato de prestação de serviço. Nós estamos olhando do ponto de vista do prestador de serviço e do ponto de vista daquele que faz a contratação do prestador de serviço. Que tipo de cuidado ele deve tomar, então? O empregador ou tomador dos serviços, em momentos como esse, talvez de crise, ele, para assegurar algumas despesas, ele busca um prestador de serviço. Essa atividade que é prestada por ele, esse prestador de serviço, ela se torna essencial à minha atividade. Então, um dos cuidados, inicialmente, um contrato firmado, escrito, formalizado, não só o verbal, muito embora o contrato verbal, como você adiantou, é um contrato, ele é válido, mas ele se torna mais difícil porque depois você vai ter que provar isso na justiça, e esse ônus de provar é do empregador. Então, inicialmente, um contrato formalizado de prestação de serviço. Essa atividade feita pelo prestador de serviço, ela não pode estar diretamente vinculada à minha atividade. Um exemplo, uma oficina mecânica, contratar um prestador de serviço no serviço de mecânica. Então, aquele serviço prestado por aquele cidadão, titulado como prestador de serviço, ele faz parte da minha atividade. O pagamento da remuneração, ela é pelo resultado, não é pelo serviço. Eu vou lá, executo uma atividade e recebo por aquela atividade. É característica de um vínculo empregatício. Se eu executo essa atividade pelo resultado, eu tenho que entregar aquele serviço da melhor forma possível. Está aí uma das características que afasta o vínculo empregatício. Essa remuneração não pode ser mensal, ela tem que ter o ato realizado, feito o pagamento. Contrapartida. As ferramentas do trabalho não podem ser do prestador de serviço, não pode ser do empregador, tem que ser do prestador de serviço. Então, eu, como presto serviço, eu sou um limpador de piscina, eu tenho as minhas ferramentas de trabalho. Então, esse é um prestador de serviço. Então, são algumas características que é preciso muito, muito cuidado na hora de contratar, para que isso, ao longo do tempo, não se torne um vínculo empregatício. E aí onera, mas onera muito, mas muito mais. Doutor Nicoli, bom dia ao senhor, prazer tê-lo aqui no Jornal da Manhã. A terceirização é uma tendência hoje no mercado, as empresas alegam que isso diminui custos, mas há críticos também em relação a essa forma de contratação. Dizem que isso é uma precarização do trabalho, ou seja, ainda torna ainda mais o trabalhador hipossuficiente, ou seja, o jogo da balança está mais desequilibrado, né, em relação à terceirização. Qual que é a visão que o senhor tem sobre a terceirização? Olha, a comunidade jurídica nacional está em estudo
evoluindo a respeito da terceirização. Nós não temos nenhuma legislação, surgiu uma legislação, ela está caminhando no Congresso. Não é para precarizar, essa é a intenção do que está sendo feita essa legislação. Porém, o que se tem a cautela que a sociedade está discutindo com o Congresso é se essa atividade que vai ser terceirizada, ela vai ser ampla, vai ser aberta para toda e qualquer atividade da minha prestação de serviço, da minha atividade, sim, como empresário. Hoje nós temos uma situação que ela não é precarizada. Por quê? Toda empresa terceirizada, ela tem contrato de trabalho formalizado. Então, quando eu contrato uma empresa de prestação de serviço para a minha atividade nessa rádio de limpeza e conservação, que é aquilo que é permitido, esses trabalhadores têm os direitos assegurados. Carteira de trabalho, pagamento de todos os direitos vinculados à legislação brasileira e também aqueles direitos vinculados ao sindicato, à convenção coletiva. Então, nós estamos ampliando essa atividade, não só atividade meio, para toda aquela atividade do tomador de serviço. Nesse sentido, que não é para buscar essa precarização. E eu não acredito que ela venha a acontecer. Às vezes a gente tem alguns debates acalorados por entidades que defendem os seus direitos, a busca desse entendimento que está no Congresso, mas eu não vejo que ela vá precarizar. Mas é preciso ainda um debate mais amplo para que isso não venha no futuro e de fato acontecer. Apenas para deixar claro ao nosso ouvinte, há um tema em relação à solidariedade, à responsabilidade solidária das empresas. Por exemplo, uma empresa que contrata uma terceirizada, é claro que a Justiça tem entendido também que a responsabilidade é solidária ou não. Ou isso depende do que está no contrato? Depende, porque o que é entendimento pacificado hoje, se a empresa que terceirizou, se ela fiscaliza o cumprimento daquele contrato. Então, se eu tenho um contrato de terceirização na minha atividade, se eu fiscalizo aquela atividade prestada, se eu exijo o cumprimento da legislação, o registro na carteira, o pagamento dos impostos, e aí lá na frente, no ato da rescisão de contrato, ele não é cumprido pela empresa terceirizada, é um problema entre o empregado e essa empresa. Porque eu fiscalizei o contrato. No final... Não lavou as mãos, né? Eu não lavei as mãos. O que nós acontecíamos antes, e essa é a preocupação da precarização, é exatamente isso, de eu contratar uma empresa e deixar com que ela toma conta daquele contrato. E ela está prestando serviço é para a minha atividade. Então esse é o principal. E o que é interessante é que hoje nós temos uma segurança jurídica muito maior para quem é terceirizado, para quem não é terceirizado. Hoje as empresas que são prestadores de serviços terceirizados, elas têm por necessidade contratual o registro de carteira. Então nós estamos tirando aí da informalidade muito mais trabalhadores que antes eram totalmente informais. A prestação de serviço que acontece hoje, ela acontece há muitos anos, mas era de modo informal. Esse debate que está ocorrendo no Congresso Nacional sobre a terceirização, né, do trabalho, né, é muito polêmico porque a gente não sabe qual que é a extensão disso, né, doutor Nicolas? Exato, a gente não sabe... Se serviria, por exemplo, para servidor público, como é que ficaria, por exemplo? Você pode prestar serviço para a administração pública ali? Porque uma coisa assim, como que seria o trabalho? Hoje tem. Hoje tem. Nós pegamos os órgãos da administração indireta que tem tomadores de serviços terceirizados, de limpeza. Hoje nós só falamos em limpeza e conservação. Essa modalidade de terceirização está sendo expandida. É para ser para atividade fim. A legislação, ela já vem regularizando essa situação. Então, é preciso que nós tenhamos debates nesse sentido, audiências públicas, para se chegar a um ponto de equilíbrio e principalmente para o trabalhador. As OS, elas podem ser colocadas nesse bojo aí também, doutor, de terceirizadas numa amplitude maior, porque elas atuam mais em termos de produção de resultado na atividade fim do que na atividade meio, né? Sim, e hoje nós temos OS aí que contratam terceirizadas do mesmo jeito. Quem que é o tomador do serviço? É a OS, mas ela também tem dinheiro público. E isso acontece hoje, nós temos hospitais com prestadores de serviço. Então, esse debate é preciso, até para o Congresso, de um modo não muito afoito, levar essa legislação a ser aprovada. Mas é preciso um debate amplo, justamente para quê? Por que eu vou excluir as OS ou vou excluir o Estado?
Tem que ter um motivo. Quem que é o tomador do serviço? Quem que vai prestar essa atividade? Ele está com os direitos resguardados? Então, é necessário que isso seja amadurecido com o tempo para que a gente tenha uma segurança jurídica futura. Doutor Nicolas, o senhor sabe muito bem, como um advogado militante nessa área, que a ação trabalhista, né, tem natureza alimentar, da urgência, né, com o trabalhador e tal. E a gente tem um quadro brasileiro. A justiça trabalhista, ela é a mais ágil de todas as justiças, mas mesmo assim, né, há processos que se arrastam aí por 5, 6, 7 anos, né, dependendo da ação dos advogados na verdade, procrastinar isso. A pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte: esse modelo da justiça do trabalho, qual que é o modelo que o senhor imagina para o futuro? Ainda é o ideal? Está longe de ser o ideal, no sentido ali de dar essa abrangência social a essa área trabalhista? Olha, eu tenho uma experiência já de 15 anos na justiça do trabalho e um pouco na justiça comum. Às vezes você, que é a justiça civil, às vezes você faz uma outra ação. A nossa justiça do trabalho, ela é a mais moderna, é uma legislação, muito embora de 43, mas que veio sofrendo algumas mudanças, algumas adaptações, que hoje nós temos a justiça mais séria do país. Mas ela teve também essa celeridade em função de alguns investimentos por parte do governo. Agora, é preciso avançar mais em termos de alguns tipos de recursos. Eu não vejo que seja recursos protelatórios, porque hoje os tribunais têm acabado com isso. Nós tivemos uma legislação recente do próprio Tribunal Superior do Trabalho, dificultando ainda mais esses recursos protelatórios, chamados protelatórios. Agora, a efetividade da justiça, da prestação jurisdicional, ela só ocorre na execução. Essas sim são medidas que precisam ser tomadas de urgência, e tem sido feito, mas ainda sem muito resultado prático, porque vamos voltar à atividade terceirizada. Essas empresas que prestam serviços terceirizados, elas não têm lastro. Elas abrem uma porta, contratam centenas de trabalhadores e fecham da noite para o dia. Os sócios responsáveis da empresa, eles não têm nenhum tipo de patrimônio em seu nome, eles não têm nenhuma vinculação àquela responsabilidade da empresa. Do jeito que eles fecham uma empresa hoje, amanhã eles abrem outra com a mesma prestação de serviço, com a mesma atividade e continuam aí devendo centenas de trabalhadores. Então eu acho que nós precisamos de ter um avanço, não é no processo do trabalho em si, na tramitação, mas sim na execução, que é ali que haverá a efetividade da prestação jurisdicional. Às vezes o trabalhador ganha, mas não leva, né? Exatamente. Essa é a verdade. Exatamente. Agora outra coisa, doutor, que é bom a gente colocar em tela aqui, em relação à pessoa jurídica, não é? O que a gente tem observado, o governo certa vez ele até patrocinou esse tipo de iniciativa da criação das empresas individuais aí, para que ele, governo, não perdesse tanto e que o trabalhador saísse da informalidade, que ele pudesse trabalhar prestando serviço desde que fosse pessoa jurídica. Como é que tem sido os olhos, como é que o senhor tem enxergado essa situação hoje, principalmente em nível regional? É uma tentativa que o governo tem de formalizar os contratos de trabalho, né? Aí não há um contrato de trabalho em si, mas é uma formalização no sentido de recolhimento de impostos, principalmente. Quando você se torna empreendedor individual, você pode contratar mais um trabalhador. Então, se você vai registrar a carteira ou não, já é uma consequência do seu entendimento. Eu quero registrar. Nada obriga eu formar um contrato de trabalho e registrar. Apenas a fiscalização. Mas quando você se torna individual, o que é a intenção do governo? É buscar arrecadações. É importante? É muito importante, porque esse contribuinte individual, se amanhã ele sofrer um acidente, ou ele se adoecer, ele ter alguma enfermidade que afasta ele da atividade, ele tem uma garantia do governo. Mas isso por si só não leva a um crescimento, porque hoje a pessoa quando ela pensa em constituir uma empresa, ela já pensa no custo que ela vai ter. E aí é o que afasta ela. Não, eu vou continuar aqui prestando meu serviço, porque eu concorro. Eu, sem nenhum registro em CNPJ, INSS, eu presto um serviço a R$10 a hora. Uma empresa, para prestar esse mesmo serviço, ela tem que ter todo esse custo calculado e por R$10 ela não consegue. É onde você afasta esse vínculo. Aqui no Jornal da Manhã, nossa entrevista ao vivo com o advogado Luiz Gustavo Nicoli.
Gustavo, as empresas reclamam muito da carga tributária, né? Hoje, por exemplo, você paga muito para ter um trabalhador registrado, essa desoneração. Teve uma época que o governo aí, federal desonerou um pouco, mas ele voltou atrás na medida. Hoje nós temos um quadro ainda difícil, o Brasil é um dos países em que o trabalho, né, a prestação do trabalho, as empresas alegam isso, quando contratam mão de obra, pagam muito, né, para ter essa regularização. Nós tivemos, está no jornal ontem de domingo, o governo ao longo de 10 anos, de 2003 a 2018, terá uma desoneração de 400 bilhões de reais. Mas essa desoneração ela não tem sido sentida diretamente no bolso do empregador, infelizmente. Porque nós temos alguns tipos de impostos que ele é vinculado entre a empresa e o governo, então somente. Agora, quando se fala em desoneração, se querem também mexer em direitos. Você imaginar hoje um trabalhador, na dificuldade que nós temos da economia do país, sem um 13º, sem o fundo de garantia, ou sem algumas 14º salário, que são alguns tipos de benefícios previstos nas convenções coletivas, é difícil você imaginar que isso vai ser aprovado. É preciso mexer, quando eu vejo em desoneração, em impostos. Você só vai aumentar a produtividade das empresas, do país, o crescimento, em redução de impostos. Só que reduzir impostos, por que a gente não consegue reduzir impostos e não vê solução? Em função da corrupção. Nós poderíamos muito bem reduzir impostos se tivéssemos os impostos que já temos recolhidos muito bem empregados, sem que tivéssemos aí lava-jatos. Nesse curso ele tem que jogar a conta da corrupção, né? É o que está sendo jogado, infelizmente. Então o país não evolui enquanto a sociedade não evoluir nesse sentido. E nós somos fiscalizadores disso. Você, eu, somos fiscalizadores do nosso dinheiro público. Que nós temos aí as pessoas desenvolvendo diversos tipos de atividade, enquanto que a atividade pública, infelizmente, tem sido esvairada aí pela corrupção. Muito bem, são 8h58. Nós queremos agradecer aqui a presença do advogado trabalhista Luiz Gustavo Nicoli, que veio aqui. Nicoli. Né? Então é por certo. Muito bem, obrigado. Agradecer a presença então do advogado Luiz Gustavo, que esteve aqui com a gente e prestando, né, esclarecimentos importantíssimos em relação a essa questão dos prestadores de serviço. Obrigado pela presença, tenha um bom dia e mais uma vez agradecido pelos esclarecimentos e a lição que foi dada aos nossos ouvintes aqui em relação ao assunto. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade de poder contribuir com o Jornal da Manhã. E desejo a vocês também um bom dia, um bom trabalho e que eu possa ter contribuído com essa audiência que vocês têm fantástica. E não sem antes fazer aquela pergunta que nós fazemos a todos os advogados que frequentam, que sentam nessa bancada. Eleição da ordem está chegando, né, doutor? Está chegando. Novembro está aí. O Alípio gosta de colocar os advogados em situação difícil, viu, doutor? Não, é só para perguntar. O senhor faz parte da atual diretoria? Faz parte, sou conselheiro. Da ordem dos advogados. Eu não acho que não seria nenhuma saia justa perguntar como é que o senhor está vendo o embate eleitoral desse ano aí. Pelo menos com 3 ou até 4 candidaturas, se o doutor Paulo Teles realmente conseguir registrar a dele. O embate está se desenhando. Nós estamos aí, essa semana, mais um candidato vai lançar chapa. Está caminhando para que tenhamos 3 ou 4 chapas. Isso é bom para que os advogados possam escolher de uma forma mais democrática aqueles advogados que irão representá-los e gerir uma das maiores instituições do país. Eleição na OAB que chega a ser maior do que a eleição de vários municípios goianos, né? Que movimenta, brasileiros, né? É verdade, movimenta mesmo a categoria. Nós teremos aí mais ou menos 25 mil advogados aptos a votarem, numa gama de municípios, são 48 subseções que envolve centenas, milhares de advogados, às vezes também não aqueles que são aptos a advogar, estão trabalhando também nas chapas e também na campanha. Evidentemente não vão exercer nenhum cargo, mas nem por isso deixam de trabalhar. Perfeito, então, doutor. Nós vamos ser simpáticos com o senhor, não vamos perguntar que bandeira o senhor está defendendo, não. Muito obrigado. Para não ferir suscetibilidade. Certo? Muito obrigado, então, ao doutor Luiz Gustavo Nicoli, participou conosco aqui do Jornal da Manhã. Agora são 9h em ponto. Os bastidores da informação. Os fatos reais por trás da notícia. Jornal da Manhã.
A força da comunicação a serviço da comunidade. Jornal da Manhã, na 107,3. Apoio Cultural